é encarar todas as competições que vêm pela frente como prioridade. E tem elenco e capacidade para isso. Por exemplo, hoje o Pedro Rocha, que quando se machucou, vinha numa boa sequência no time do Flamengo, ficou um mês parado e retornou, estava à disposição. Hoje no banco de reservas também é mais uma opção que ganha entre tantas outras que tem, a garotada que surgiu e que está chegando para compor e deixar esse elenco ainda mais robusto. Então tenho a impressão de que o plano é encarar as três frentes de maneira igual. Ô Mauro, dá para repetir isso? Claro, é possível, mas com convicção, assim, repetir os feitos de 2019, Libertadores, Brasileiro, não sei se a Copa do Brasil, como é que vai ser tratada e tudo, o João está trazendo a informação que, né, parece que vai entrar nos três aí de forma para conquistar. Mas é possível repetir? Possível mas acho que ele é muito precoce para se falar sobre isso. Acho que o time precisa de ajustes. Foi o segundo jogo, inclusive, que no primeiro tempo o time criou muito pouco. Então o time controla o jogo, como hoje, tem a bola, circula a área do adversário ali, mas cria pouco, finaliza pouco. Falta esse ajuste, né? Aí no segundo tempo tudo correu muito bem para o Flamengo. No período de 15 minutos os gols aconteceram. O terceiro foi a 14 e pouco, mas é pouco. O Flamengo precisa ter mais regularidade entre a atuação do primeiro e do segundo tempo. Mas, como tudo isso acontece em meio a uma série de problemas enfrentados recentemente, é até compreensível que não tenha ainda atingido esse nível. Mas acho que ainda precisa melhorar mais. Eu queria fazer até acrescentar um detalhe sobre a questão dos 13 primeiros jogos. No passado foram 6 com o Abel, 3 com o Marcelo Salles, o popular Fera, e 4 com o Jorge Jesus, né? Foi o conjunto dos 13 primeiros jogos. Nessa altura ali, os 4 primeiros jogos do Jesus, 13ª rodada, o time não estava ajustado ainda não. Né? O time ainda estava começando a andar. A derrota para o Bahia 3-0 foi por aí, 13ª, 14ª rodada, foi o começo ali ainda, né? Teve o primeiro jogo do Brasileiro, foi a goleada em cima do Goiás, né? Depois aí jogou contra o Corinthians, jogou contra o Bahia. Laterais chegaram durante o campeonato também, né? Exato. Estavam chegando justamente ali, tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz. Então, o Pablo Mari estreou contra o Bahia, naquele 3-0, né? O Felipe Luiz estreou contra o Bahia. O Felipe Luiz estreou naquele jogo. O Pablo Mari chegou também depois da Copa América, né? Então, o time ainda estava se ajustando. Eu acho que não é muito diferente do que está acontecendo agora por conta da temporada atípica que a gente está vivendo. Então, o time ainda está sendo construído. Mas o que eu sinto falta é de um pouco mais de ímpeto na hora de definir as jogadas, criar situações, não ficar tanto tempo circulando a área, longos minutos sem criar uma situação de gol. Acho que o Flamengo em casa contra um adversário que é tecnicamente inferior, ele tem que ter uma imposição maior. Repito, entendo que esteja em curso um eventual aprimoramento da equipe, ok, mas isso é necessário, o time não está pronto, né? Agora o elenco de fato ele é muito farto, né? Hoje, inclusive, ele está observando muitos garotos, né? Ele hoje até colocou o PP para jogar, que deveria ter enfrentado o Palmeiras, mas não pôde por conta da Covid também, né? O Natan, você vê que hoje já jogou do lado do Gustavo Henrique, continuou, o garoto, ganhou muito espaço, deverá ser muito utilizado esse moleque, acho que ele não sai mais ali, não digo que ele vai ser titular absoluto, mas vai entrar direto no time pelo jeito. O mesmo vale para o Ramon, que renovou o contrato, deve ser muito utilizado também. Hoje ele colocou o PP para ver como é que é e tal, como se comporta, os minutos finais. Então me parece que ele está olhando ainda mais para a garotada, até para poder encarar essas 3 competições. E é lógico, não vai botar um time só de garotos de repente, mas ele vai mesclando e vai girando ali, vai tentando equilibrar os 3 pratos ao mesmo tempo, né? E aí tem um outro detalhe que é interessante, eu vi alguém falando isso outro dia, desculpa, mas não estou lembrando quem foi que escreveu ou falou sobre isso, a questão do Jorge Jesus não ser muito chegado em lançar jovens jogadores, né? E o Domi, por força das circunstâncias ou não, está colocando garotos da base para jogar. E de fato, né, o Jesus ele pede muito jogador, né? Ele pede contratação, pede jogador, ele quer jogador e está iludido quem acha que no ano passado ele estava satisfeito. Não estava não. Ele pedia jogador e reclamava o tempo todo lá dentro. Tá? Os relatos que a gente fica sabendo é de que ele sempre fala, não, falta um, falta outro. Tanto que no início do ano, quando ele ainda era o técnico do Flamengo, os cartolas foram às compras, né, e contrataram vários atletas. Era uma grande lista que ele vinha já pedindo de jogadores para diferentes posições. Eu acho que nesse aspecto me parece que o atual treinador ele é mais chegado em colocar jogadores da base, olhar mais para a base e, claro, todo o problema que envolveu o Flamengo nesses jogos contra Palmeiras, Del Valle, Atlético Paranaense, com vários desfalques, né, também acelerou esse processo. Mas acabou sendo uma coisa positiva, de certa forma, por vias tortas, porque alguns garotos mostraram realmente potencial e podem ser mais aproveitados. Você vê a questão do lateral direito, o Flamengo desistiu de contratar.
vai ficar com o Mateuzinho mesmo, com o João Lucas, que veio do Bangu, é o que tudo indica. O Guga ficou para trás, agora já fez mais de 7 jogos, não poderia mais, e me parece que, inclusive, desistiu da ideia de um outro lateral, porque está mais confiante com relação às soluções caseiras. Sim. Para a gente fechar aqui, a gente já tem que falar do São Paulo, vamos falar também do Clássico Paulista, ali também entre Santos e Corinthians, falar do Atlético Mineiro, que podia ter disparado um pouquinho mais na liderança aí, fica a 3 pontos do Flamengo. Ô Jean, sobre contratações, acho que eu perguntei isso para você esses dias no Futebol na Veia, a gente estava falando de Pedro e Gabigol, né? Vale o esforço para contratar o Pedro? Tem que ser contratado? O Flamengo tem que comprar o Pedro. Quando de contratado, comprar, porque está emprestado. Tem que comprar o Pedro? Bom, eu acho que está cada vez mais claro que sim, né? E não estou falando isso porque ele tá fazendo, só porque ele está fazendo um monte de gol, porque fez 6 gols nos últimos 5 jogos, mas porque também o valor não é um valor absurdo para um centroavante dessa qualidade e dessa idade, né? Claro, sempre considerando que o Flamengo tem a condição de fazer isso. Agora, se a gente olhar para contratações recentes do Flamengo, para o dinheiro que gastou em algumas das contratações desse time, me parece que não é realmente um valor absurdo, não é um valor de outro mundo. Evidentemente, a pandemia deixou marcas em todos os clubes de futebol pelo mundo, né? Todo mundo sofreu, mas se o Flamengo tiver condições de fazer isso, acho que não tem dúvida nenhuma. E claro, nem estou falando da possibilidade de revenda lá para frente. A gente sabe que jogadores com passagem pela Europa que voltam, existe uma dificuldade depois de eventualmente você revender, né, reavendo o dinheiro que você gastou ou tendo um lucro, mas acho até que no caso do Pedro, essa marca, vamos dizer, negativa da passagem pela Europa, ela é muito menor. Ela é muito menor porque muita gente nem lembra, nem sabe da passagem dele. Ele praticamente não teve chances na Fiorentina, né? O Gabigol, falou-se muito mais dele. O Gabigol passou por 4 treinadores, então é normal, para mim é normal, e eu dizia isso antes da temporada excepcional que o Flamengo fez no ano passado, era normal que mesmo ele jogando toda a bola que jogou no Brasil, não houvesse muito interesse em contratá-lo no futebol europeu, né? Eu acho que com o Pedro nem é assim. Evidentemente, hoje o Flamengo não é um clube que contrata pensando em revender. Mas acho que no caso do Pedro, até isso, eventualmente, pode ser bom. Ele pode ainda valorizar muito, porque o caminho, evidentemente, seguindo esse futebol que ele está jogando no Flamengo, é inclusive o de seleção brasileira, que a gente sabe que valoriza bem qualquer jogador. Sem dúvida. Ô, William. Oi, diga. Não, só uma informação. O que o Flamengo está tentando, nesse momento, é a prorrogação do empréstimo dele e do Pedro Rocha, né? Os dois estão emprestados até dezembro, Fiorentina e Spartak. Então, a ideia inicial, que os dirigentes estão negociando já há algum tempo, é prorrogar o empréstimo até o final da temporada europeia, que seria o meio do ano que vem, para que os jogadores possam disputar até o final a temporada aqui da América do Sul, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, o que for, tudo vai até fevereiro. E por que isso? É óbvio que não tem sentido você chegar para o cara lá na Itália e falar, bonitão, estica aqui o empréstimo até fevereiro, o cara não vai aceitar. Então você tem que esticar pelo menos até o meio do ano. E aí ganha-se tempo até para tomar uma decisão com relação a isso. Para contratar o Pedro, eu imagino que o Flamengo tenha que vender algum jogador, para poder fazer caixa e contratar o Pedro. Aí vai depender muito do que o mercado vai dizer. De todas as especulações e fake news que espalharam aí nesses últimos tempos, né? Teve até Gabigol no Leicester, esse tipo de cascata. O que aconteceu de realmente sério foi a tentativa de um time dos Emirados Árabes de levar o Everton Ribeiro e uma proposta saudita pelo Arrascaeta, especialmente com relação ao Everton Ribeiro. Aí houve realmente uma tentativa mais forte e os dirigentes deram uma segurada, mas da Europa não houve nada de concreto. E todo aquele quase lá dos amiguinhos lá de Portugal, de Gerson, Bruno Henrique também, ficou só na imprensa portuguesa, né? Proposta de verdade não chegou nenhuma, zero. Mas para contratar o Pedro, hoje, eu imagino que o Flamengo tenha que vender algum jogador. Talvez algum jovem jogador, talvez algum jogador um pouco mais maduro do elenco, para poder fazer caixa e contratar o centroavante que